Poderoso eterno Pai, fico grato, Senhor, por tua graça e misericórdia. Exaltado seja o teu poderoso nome para sempre. Eu fico grato por tua misericórdia para comigo, de mais este milagre de estar vivo e acordando cedo para ver se o Senhor me faz mais um milagre, que é a libertação de tudo que eu tenho falado para o Senhor. Muito obrigado e te peço capacitação e te agradeço por essa honra de estar aqui no Terminal Náutico em Salvador, Bahia, para pregar a tua palavra, para arrebatar do inferno as almas que te pertencem. Capacita-me nesse recado de hoje e sensibilizar essas almas para que recebam a tua palavra e para que assim façam o que te apraz, e que os inimigos de Deus batam em retirada, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. E assim Deus continua permitindo que eu esteja aqui exatamente às 20 para as 9, ou 20 para as 6, 20 para as 6 de sábado 1º de novembro de 2025, para vos trazer mais uma mensagem de fé e esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único em que há salvação. A mensagem de hoje está situada no livro de João, capítulo 1. O Verbo se fez carne. No livro de João está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, pessoal, esse verbo que ele fala aqui, se fez carne, é Jesus. É o Filho de Deus, né? Ele já existia antes da fundação do mundo. E João veio para anunciar, preparar o caminho. Como está lá no livro de Isaías, voz do que clama no deserto. Vamos dar uma olhadinha aqui que Jesus já existia? Vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Já no início da Bíblia. Olha aqui que Jesus já existia, ó, com quem foi que Deus falou aqui, ó. E disse Deus: façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, quando vem a expressão aqui, façamos, é o plural. Deus estava falando com alguém, e esse alguém chama-se Jesus, o seu unigênito. Quer dizer, era, né? Jesus era unigênito, mas depois da morte
criação, ele se tornou primogênito. Unigênito porque ele era o único filho de Deus na criação. Mas depois da morte e ressurreição, ele passou a ser o primogênito. Ele mudou o estado de único para primeiro, de unigênito para primogênito. Porque, como diz aqui no versículo 1, de João, no capítulo 1 de João, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos, aqui fala todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crê no seu nome. Então, pessoal, ainda há tempo. Esse mesmo Jesus que veio, que de unigênito se tornou primogênito, foi para que você também seja filho de Deus. Você que não entregou a sua vida a Jesus ainda, você também pode fazer parte dessa família de Deus. Então somente basta que você faça o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 10. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o único em que há salvação.